Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro. Estamos aqui novamente tentando aprimorar um pouco os layouts aqui, né? Aprendendo a mexer com esses recursos tão grandiosos que tem a internet e a informática. E vamos aqui no vídeo de hoje falar um pouquinho sobre um equipamento, vamos assim dizer, que é extremamente útil para nós cervejeiros caseiros. Trata-se de uma mangueira de transferência, né? Essa mangueira a gente vai poder usar ela para, por exemplo, para fazer extração de cerveja de um barril ou para fazer transfegas de um barril para outro, de barril para uma PET e tudo mais. Então hoje a gente vai ver as montagens, né, e as características desses equipamentos e depois em outro vídeo, outra oportunidade, a gente vai mostrar ele realmente funcionando. Então vamos falar sobre os conectores, né? A gente tem vários tipos de conectores, os mais comuns são esses tipos aqui, chamado ball lock, né? E esse que é para barril, e também tem conectores rápidos chamados pin locks, né? Eu trabalho com esses ball locks, mas o que a gente vai falar aqui também serve para pin lock. No caso do ball lock, os conectores pretos, eles são destinados a cerveja, né? A líquido, a água, qualquer coisa que tenha lá. E os conectores cinza ou brancos, eles são destinados a gás. Mas a gente vai ver que é possível a gente fazer algum tipo de intercâmbio aqui em algumas situações. Existem eles com vários tipos aqui de terminais, né? Esse terminal aqui é o terminal próprio para mangueira ou tubo, mas também tem terminal de rosca, no qual você pode apertar, né, rosquear o encaixe rápido também. Existe esse tipo de padrão. A gente vai estar usando aqui o padrão mais simples. E o objetivo é a gente fazer uma montagem com mangueira, né? Então, a forma mais simples seria eu pegar uma mangueira, vamos supor que essa mangueira aqui tenha lá 2 metros, só para nível didático, e eu coloco aqui, por exemplo, um terminal aqui de um lado, né? Um terminal assim de um lado, e a mangueira, e o outro terminal desejado do outro lado, né? Vamos dizer que é um outro preto aqui, deste outro lado aqui. E aí eu faço esse tipo de conexão para barril para barril. Então, quando a gente tem essa medida, esse diâmetro interno aqui mais grosso, né, como está agora, as transferências são muito rápidas e aí elas têm a infelicidade, né, o costume de gerar muita espuma. Então, uma das formas da gente diminuir esse turbilhamento aqui é estreitar o tubo de transmissão, né? Por isso a gente vai usar um tubinho mais fininho como esse que tem aqui, e para isso a gente vai usar alguns adaptadores. Então uma forma da gente fazer a conexão vai ser essa. Outra forma da gente trabalhar aqui vai ser uma conexão para mangueira, né? Aqui seria uma somente didática, né? Para torneira, né? Uma conexão mais ou menos assim. Então um terminal de encaixe aqui e uma torneira piquenique do outro lado. Então novamente, se a gente tiver esse tubo grosso, a gente vai ter problema de turbilhamento, vai gerar muita espuma, vai perder gás e você não vai fazer uma boa extração. Então, quais são aí as nossas possibilidades? Então, a possibilidade é usar um tubo e quanto mais fino for esse tubo, mais fácil é da gente fazer essa transferência, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o diâmetro para confirmar. Esse tubo que eu estou usando, eu acho que é o mais fino que existe, é o de 3,16. Então, para a gente fazer essa conexão, eu vou precisar de um tipo de adaptador. Esse aqui é um adaptador, olha, que de um lado ele recebe 3,16 e do outro lado ele tira a medida padrão, né? Essa medida 3/4, 1/4, desculpa. Né? Esse tubo aqui de 1/4, esse aqui 3,16. Então, ele é um sistema de encaixe rápido. Olha, você encaixa aqui, aperta, e na outra ponta você faz o outro sistema de encaixe assim, perfeito? Então aqui você já tem um sistema de encaixe rápido. Caso você tenha esse diâmetro, né, aqui na saída do seu conector e você queira fazer o encaixe direto, então você vai usar esse tipo de adaptador. É um adaptador para encaixe rápido do lado de cá, onde você pode encaixar o tubo pelo outro lado. Então a gente já tem aqui a metade do sistema montado, que é essa daqui. Agora o que a gente precisa fazer é a conexão entre o encaixe, que vai lá na chopeira, que vai no teu barril, que vai no teu outro barril, no teu post mix, onde você quiser encaixar, né, para cá. Então você pode fazer esse encaixe
com tubo DMFit, que eu acho a maneira mais prática, né? O tubo rígido, onde ele vai encaixar diretamente aqui, ok? Ou via mangueira. Então, para retirar esses tubos, você tem que segurar aqui essa orelhinha, que tem aqui presente, né, no cantinho aqui. Segura e aí você gira e puxa. Então, também é possível encaixar com mangueira, como a gente está vendo aqui, ó. Então, a mangueira também encaixa lá dentro, também dá para encaixar. E aí, você encaixa no seu terminal. Eu gosto de deixar o terminal solto, assim, sem presilhas, né? Sem presilhas que vão prender, porque eu tenho a facilidade de ter apenas um tubinho aqui à mão e tá soltando um tipo de encaixe e encaixando o outro, né? Isso aqui é uma boa possibilidade. Você pode trabalhar assim se você trabalhar com pressões de até 1 bar. Se você usar uma pressão acima de 1 bar, então é conveniente que você coloque a presilha para que ele não solte durante o uso. A presilha você passa aqui por dentro, né? Encaixa, volta com ela aqui para o lugar, aqui na posição, e com um alicate bem potente, né? Bem forte, por exemplo, aquela parte do corte de um alicate universal, você vai dar uma esmagada aqui nessa orelhinha que tem aqui, para que ele trave, né? Esse tipo de presilha. Também é possível você usar aquelas presilhas do tipo parafuso. Pois bem, continuando, né? Como é que a gente vai fazer as transferências? Então a gente tem o barril, ele tem normalmente uma saída de líquido e uma entrada de gás, né? E a gente tem uma PET, né? Que geralmente a gente usa um PET carbonita como esse aqui. Primeiro vamos entender os encaixes. Nós temos 2 tipos de encaixe, como eu falei. O encaixe de gás e o encaixe de líquido. O diâmetro do encaixe de líquido ele é um pouquinho menor do que o encaixe de gás. Então, se você pegar lá no seu barril ou no carboneto e tentar encaixar o de líquido, ele vai encaixar perfeitamente. Encaixou e ele praticamente não tem folga, está bem justinho. Mas o de gás, ele também encaixa aqui, ó. Ele também encaixa, não tem problema. Ele fica com uma leve folga, tá? Mas ele encaixa e ele não dá vazamento. Mas, se lá no seu barril você pegar conexão preta, né? Conexão de líquido, e encaixar ali no de gás, na entrada de gás, provavelmente você vai ter um problemão, porque isso aqui vai apertar de um jeito e depois vai ser muito difícil você retirar. Então não faça isso. Mas enfim, por que é importante a gente pensar nas possibilidades de usar gás ou cerveja? Isso vai depender da sua extratora e se você adaptou ela, né? Então, como eu falei em um outro vídeo anterior, é importante que lá na sua extratora você tire aquela bolinha que faz o sistema de válvula do líquido para que o líquido não volte. Então, tirando aquela bolinha, você vai conseguir colocar a sua cerveja dentro de um barril usando a própria saída de líquido. Mas se você não tirar aquela bolinha, o único jeito de você colocar a cerveja dentro vai ser pela entrada de CO2, como se estivesse entrando CO2, mas entrando cerveja. Mas eu não te aconselho fazer isso, porque aí vai estar espumando muita cerveja lá dentro e você provavelmente não vai conseguir encher o teu vasilhame ali na capacidade plena. O ideal é que você realmente coloque ali pela entrada de líquido. Então, montando aqui o sistema completo de transferência que eu vou fazer, vai ficar mais ou menos assim. Para eu fazer uma transferência, eu posso usar, por exemplo, vou retirar isso aqui para não ficar poluindo muito aqui a tela. Então, por exemplo, assim, com duas pretas, né, ou 2 cinzas, ou uma preta e cinza, eu faço uma transferência de líquido de um barril para outro, de um barril para uma garrafa PET e por aí vai. E para fazer extração, aí eu substituo uma dessas peças por uma torneira piquenique. E agora sim, a gente tem um sistema bastante eficiente para extrair cerveja. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e acesse o meu site, nesse link que você vê aqui, fabricarcerveja.com.br, um lugar que você vai ter para aprender tudo de maneira mais avançada sobre fazer cerveja, inclusive um curso completo sobre a parte de carbonatação forçada, ok? Então, se você gostou, um forte abraço e até a próxima.